Boa tarde, mulheres edificantes. Sexta-feira para a gente fechar a nossa série dessa semana. E eu espero que você tenha gostado, você esteja sendo edificada e sendo fortalecida pela palavra daquilo que o Senhor entregou, que será um ano de restauração e aceleração. Então essa semana ela vem para fortalecer a nossa fé, daquilo da unção que o Senhor mandou, a promessa cumprir, das perseguições, todos os desapontamentos que a gente tem, mas que tudo é um preparo do Senhor. Então o Senhor esse ano Ele quer que você se fortaleça, que você não esqueça daquilo que Ele está entregando. Então essa é uma série para você se fortalecer, tá bom? Então quem lembra na segunda-feira, se você não assistiu, volta lá e assiste. Na segunda-feira nós falamos sobre quando você é ungido, quando você tem uma palavra. E muitas vezes você tem desapontamentos com o tempo, desapontamentos por pessoas não acreditarem em você, por mesas, amizades, família. Davi estava sendo esquecido na mesa da família, né? Quando Samuel foi lá para ungir, mas aí Samuel falou, tem mais alguém? E aí eles foram e chamaram ele, falou, enquanto ele não chegar a gente não vai se alimentar. E ali ele foi ungido. Davi, ele não tomou posse, não foi promovido quando ele ganhou a vitória com Golias, muito pelo contrário, ele foi servir no palácio. Então nós viemos falando da decorrência da história de Davi, depois nós falamos da perseguição que Davi passou com Saul, com tudo que aconteceu. E ontem nós fechamos o dia falando sobre a caverna, o tempo de preparação e as pessoas que o Senhor mandou para que Davi liderasse, Davi ensinasse, Davi cuidasse. Então ali começou todo o treinamento dele também para governo. Não ali começou, né? Ele já havia sido treinado uma parte no palácio, porque tudo aquilo que acontece com a nossa vida é um preparo para uma fase, tá bom? Então, ontem nós falamos da caverna, falamos daquilo que, também das feridas que isso causou em Davi, daquilo que ele teve que vencer, aquilo que ele chorou ao Senhor, ele estava amargurado, ele estava sozinho, ele estava totalmente isolado, mas o Senhor fortaleceu ele. Então, hoje nós vamos falar sobre o teste final para um governo, né? O teste final do coração, porque o Senhor, lembra quando ele foi ungir Davi, ele falou o que com Samuel? Ele falou assim, eu não olho pela aparência, eu olho pelo coração. Então, como que foi esse teste, hein? Como que foi? Vamos ver, vamos começar o nosso conteúdo do Chafé? Já vai compartilhando, vai mandando aí para todo mundo, ativa o sininho, compartilha com mais mulheres pra gente formar um exército de mulheres, tá? Então vamos lá. 1 Samuel 24, verso 4 ao 6 diz: Este é o dia que o Senhor falou quando disse: Entregarei Saul em suas mãos para que você faça com ele o que achar melhor. Davi, porém, se levantou e com cuidado cortou a barra do manto de Saul. Depois sua consciência começou a doer. E ele disse aos seus homens: Que o Senhor não permita que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor. Jamais levantarei minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. A maior prova que nós estamos prontas para algo é quando o nosso coração tem a oportunidade de se vingar e a gente não se vinga. Davi, ele estava com Saul nas mãos dele, né? Lá no capítulo, esse é o capítulo 24, já que a gente leu no decorrer da história. E ali ele não teve coragem de matar Saul. E ali o Senhor tinha falado: faça com ele o que achar melhor. Deus deu que a liberdade para Davi escolher o que queria fazer com Saul. Então ele estava assim, quase com tudo nas mãos dele. Ele poderia acabar com toda a dor, todo o sofrimento, né? Encerrar aquele ciclo de perseguição. Ele podia assumir o trono com a força própria. Ele poderia matar Saul e assumir o trono, que ele iria assumir. Mas não, ele não teve coragem de tocar no ungido do Senhor. Então, isso mostra o ponto mais alto que é de uma maturidade. Uma maturidade de um treinamento que ele teve. Ele não deixou o coração dele ser corrompido. O reinado não começa quando você derrota um inimigo, mas quando você vence a si mesma. Então, quando você é capaz de deixar toda a mágoa, todo o perdão e vencer tudo isso, você está pronta para reinar. Você está pronta para governar, minha linda. Porque é nessa maturidade que o Senhor quer que você governe. Então vamos lá.
O que a gente pode observar em todo esse momento, esse contexto? Davi, ele mostrou domínio próprio, ele governou a si mesmo, ele controlou, ele estava ali com Saul na mão dele. Mas não, porque nas perseguições de Saul, Saul foi até a caverna. Então, pensa só, você tá ali, chega o seu inimigo, você pode cortar a garganta dele. Mas não, Davi, ele governou a si próprio. E ele ainda falou que Deus, né, que o Senhor não permita que eu faça tal coisa ao meu Senhor, que é ungido do Senhor. Então ele tinha um temor a Deus que era surreal, maravilhoso. Então quem não governa as suas emoções não governa o trono. A mulher que não se governa não está pronta para governar e liderar em nenhum outro lugar. Até mesmo, talvez dentro de casa, talvez você é uma mulher que vive aflorada pelas emoções. No namoro você consegue saber, será que você está pronta para casar? Será que tem mulheres que estão liderando, realmente que são casadas, estão liderando corretamente suas casas? Liderando no sentido de servir, de ser mansa, de escutar, de estar ali, sabe, amando a família. Que muitas vezes você não vai querer fazer isso porque a sua carne grita, mas é fazer o que tem que ser feito, é ter domínio próprio. Davi recusou reinar pela dor e pela vingança. Saul representava rejeição, perseguição, humilhação e injustiça. Mas Davi, ele decidiu, eu não vou matar de fora o que Deus está matando em mim por dentro. Ele não permitiu que a dor definisse a sua decisão. Isso me lembra muito a história de José. Eu nem coloquei José aqui, mas veio muito no meu coração também de falar. José, ele foi o quê? Vendido. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi para a casa de Potifar. E lá, a mulher de Potifar ainda tentou o quê? Eles colocaram ele na prisão porque a mulher de Potifar falou que ele estava querendo ela, algo assim, aquela calúnia, uma mentira, inventou algo de José. Então, ele foi para a prisão. Então, nisso, você olha para você ver, um cara tão injustiçado, ele teve a oportunidade, quando teve a fome, os irmãos foram procurar comida e ele teve a oportunidade de virar e o quê? Deixar a família dele morrer, passar fome, mas não. Ali ele teve um domínio próprio, ali ele lutou contra a carne dele e ele venceu essa batalha. José não vingou dos irmãos, José não agiu com a força. José, ele literalmente, ele teve compaixão, ele perdoou, ele liberou perdão, ele decidiu agir diferente daquilo que todo mundo tinha feito com ele. Então, o que você tem que decidir hoje para você seguir a sua vida? Deixa lá em 2025, gente, o que tiver que deixar. Não carrega para 2026. Pessoas que te humilharam, pessoas que te denegriram, pessoas que foram injustas com você, não traga para 2026. E a pessoa pode chegar na sua casa e pedir um prato de comida, sirva ela. Monte a sua mesa, coloque o melhor suplá, o melhor prato, o melhor copo, tudo do bom e do melhor. Sirva, aprenda o que é ter um coração ensinável. Sabe, se desdobre, não deixa nada enraizar no seu coração que vai consumir, que vai tomar o seu trono. Não deixa nada tirar o seu trono, mulher. Você é uma rainha, você nasceu para vencer, você nasceu para liderar, você nasceu para governar. Governe as suas emoções primeiro. Gente, tem dia que eu tô emotiva, né? Tem dia que eu tô... Vamos lá, outro. Davi não se tornou aquilo que o feriu. Então esse é o maior ponto, porque... quem você vai se tornar em 2026? Você vai se tornar Saul, que vai perseguir alguém? Ou você vai se tornar Davi, que você vai poupar a vida, né, do seu inimigo? E outra, será que você vai ser como José, que vai ter que servir quem te vendeu? Eu sei que é muito difícil, mas o Senhor precisa de corações quebrantados assim. O Senhor precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer aquilo que Ele determina. O Senhor precisa de mulheres, gente, que estejam posicionadas nesse tempo. Esse ano nós começamos. Olha o que já aconteceu na primeira semana, né? Um país
atacar o outro. E assim, eu não tô aqui de nenhum lado, tá, gente? Eu não tô aqui pra dar minha opinião. Eu só estou falando sobre acontecimentos no mundo. Será que você vai esperar um míssil ser atacado aí perto da sua casa pra você acordar pra vida? Porque isso pode, se aconteceu lá no outro país, pode acontecer no nosso também. O que você vai esperar acontecer pra você resolver certas coisas, certas pendências? Então, é humano que você tem que estar alinhada. É humano que o Senhor ele vai mandar muitas provas para você. Porque se o Senhor quer te promover, ele vai te mandar, sim, um treinamento. Como você está preparada para suportar isso? Como você vai se fortalecer nesse preparo? Então, é um momento de reflexão, sabe? Davi honrou a autoridade mesmo quando não merecia. Ele disse: é ungido do Senhor. Isso mostra temor, alinhamento, submissão ao tempo de Deus, maturidade espiritual. Quem honra nessa fase, reina com segurança depois. E Davi, ele honrou a autoridade, mesmo quando ela não merecia. Saul não era merecedor daquela honra, a autoridade dele. Mas o que? Davi, ele reconheceu, ele falou, ele é ungido do Senhor, nele eu não toco. Que isso sirva para nós. Quem que você tem que honrar? Mesmo que não mereça. Eu tive que liberar um perdão pro meu pai, começar a honrá-lo, porque eu não sabia o que era isso. E a minha vida teve uma aceleração após isso. Perdão e honra tá ligado. Então, quem você tem que honrar para sua vida, fluir, acelerar. Bora acelerar isso, gente. Bora resolver pendências que tá no passado. E aí Davi disse, ele é ungido do Senhor. Isso mostra o quê? Temor, alinhamento, submissão ao tempo de Deus e maturidade espiritual. Né? Quem honra nessa fase reina com segurança depois. Então, vai honrar para que você realmente tenha um governo em todas as áreas da sua vida. Então, depois desse teste, o trono finalmente se abre. E aí você tá pronta, com a identidade firmada, com o coração quebrantado, com a maturidade, com o caráter aprovado por Deus. Olha que coisa linda você ter um caráter aprovado por Deus. Isso é para poucas pessoas, mas lute por isso. Né? E a sabedoria ainda firmada. Então, tudo que a gente viu aqui, quando você pode ferir e não fere, é quando Deus diz, agora você está pronta. O teste final não é externo, ele é interno. É quando você realmente passou por tantas coisas que poderia ter endurecido o seu coração, mas você não deixou se contaminar. Você guardou o seu coração, né, com Deus. O maior sinal de maturidade é não retribuir na mesma medida. E você não está sendo treinada para vencer pessoas, tá? Você está para vencer o seu próprio ego. Tenha domínio próprio. Deixe o orgulho de lado e não infla o seu ego, porque senão você cai. O trono, ele cai quando o ego é elevado. E quem passa pelo teste do coração, Deus coloca no trono certo. Então, que essa mensagem seja edificante na sua vida, que essa mensagem seja enraizada no seu coração, tá? É isso que eu deixo para vocês, minhas lindas. Excelente sexta-feira. Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito prósperas. Excelente final de semana. Grande beijo!